Abra sua Bíblia. Em Atos nós vamos ler alguns versículos. E eu peço ao Senhor que o Senhor abra os seus olhos, os olhos do seu entendimento, como está escrito lá em Efésios, como Paulo orou pela igreja em Éfeso. Que o Senhor abra os olhos do seu entendimento, para que você compreenda o que Deus quer falar com você nesta noite. Deus já falou com a gente através do louvor, que presença gloriosa. Mas o Senhor quer falar com você através da palavra. Então Atos capítulo 1 e versículo 7 diz assim, olha. Versículo 6 eu vou ler, ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que é este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Queridos, Jesus apareceu por 40 dias ali, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu algumas vezes para os seus discípulos, para o seu povo, para a sua igreja, e ali era o último momento de Jesus, antes de ele ser assunto ao céu, antes de ele subir, e depois ele enviar o Espírito Santo, tanto que ele tinha falado, fique aí em Jerusalém, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Então era o último momentinho que Jesus estava ali com eles, e o que eles queriam saber, se era o tempo que o Senhor iria restaurar o reino de Israel. Nós como seres humanos, nós temos uma curiosidade de saber o que vem depois. Nós queremos saber o que vai acontecer daqui a pouco. Vocês viram quantas discussões nas lives, nos programas que a gente tem acesso aí através das redes sociais. É agora a vinda de Jesus, é o começo da tribulação, é o começo das dores. Jesus está voltando, não está voltando, há uma preocupação, todos querem saber, queridos. Mas Jesus estava dizendo aqui, Jesus estava ali, era o último momentinho, daqui a pouco ele ia ser assunto ao céu, e todos estavam curiosos. Jesus falou: olha, não compete você saber. Por que será que nós queremos saber o que vai acontecer amanhã, gente? Porque a gente quer ter uma segurança, um conforto, a gente quer ficar mais tranquilo, entendeu? Eu quero dizer para você que algo é fato. Jesus está voltando. E sabe, eu nasci na igreja. Pastor Rogério também nasceu na igreja. E desde pequeno, quantos já ouviram falar: mas vocês estão falando faz tempo que Jesus vai voltar, mas já ouvi falar há tanto tempo. Mas queridos, Jesus realmente está voltando, e Ele voltou hoje mesmo para algumas pessoas, está voltando, pode voltar para mim, mas Ele vai vir buscar a sua igreja gloriosa. O que nós precisamos saber? Ele foi ao assunto ao céu, o Espírito Santo veio, o Pentecoste veio, Jesus veio. O Espírito Santo veio e tem feito o seu trabalho aqui na terra, que é nos confortar, nos consolar, nos ensinar, nos alertar. E o que eu e você precisamos fazer? Agora eu quero que você vá lá para Apocalipse. O cenário em que João escreve Apocalipse, onde João foi para a ilha de Patmos, ele foi perseguido, estava preso, e ali naquele momento o cenário da igreja não era bom também, o cenário não era agradável. Nós estamos num cenário que não é nada agradável, é um cenário ruim, é um cenário difícil politicamente, da saúde, na economia, tempos difíceis. Nós estamos num tempo de viver pela fé, e o cenário ali também não era nada favorável. Mas o João, naquele momento mais difícil, ele tem uma revelação gloriosa. Ele teve uma revelação tremenda. Queridos, é no momento de mais dor, de mais perseguição, de mais tribulação, de mais angústia, onde mais a nossa fé é desafiada, é que nós podemos viver as maiores e tremendas experiências com o Senhor. E é isso que o Senhor quer nos alertar nesta noite, queridos, nesse culto. Há uma experiência de Deus para você viver. Alguns têm vivido algo poderoso, outros estão vivendo nesse momento, outros têm buscado, outros têm feito o seu alicerce, construído a sua intimidade com Deus, buscando mais buscar ao Senhor. Mas eu sei que tem alguns que têm esfriado, têm duvidado, têm até questionado: Deus, como assim? Por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Mas queridos, é o momento de nós todos vivermos experiências gloriosas com o Senhor. Pastor Josué pregou domingo passado sobre a oração,
falando sobre Ana. Quarta-feira, pastor Rogério pregou sobre as armas espirituais. Deus tem falado e nos alertado tremendamente. A minha preocupação é com aqueles que não têm prestado atenção nesse tempo. Mas olha só, abre aí, você está com a sua Bíblia, abriu em Apocalipse, o capítulo 1, quando João começa aqui a ter essa revelação. Olha só o versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Ei, o tempo está próximo. E aí João, queridos, teve uma visão gloriosa. Ele foi inspirado ali, o Senhor revelou para ele escrever as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia. Nós estudamos há um tempo atrás, antes de tudo isso, no começo do ano, sobre as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Qual igreja nós temos sido? E hoje, lendo e estudando, há algumas coisas aqui que se repetiu na carta das 7 igrejas. A quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Ei, igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. Ouça o que o Espírito diz a você nesta noite. Todas as cartas terminam: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, querido. Há uma eternidade para mim e para você. Não importa como você começou, não importa o meio da tua caminhada. Oh, querido, ao que vencer é aquele que for até o fim. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo está aqui para nos alertar. E hoje eu e você somos igreja do Senhor. Éfeso era uma igreja esforçada, perseverante, não suportava os maus. Ela colocava à prova aqueles que diziam apóstolo e não eram. Éfeso era essa igreja, porém havia deixado o primeiro amor. Qual igreja você é? Que igreja você tem sido? Esmirna estava passando por perseguições. Alguns que se diziam judeus e não eram. Pérgamo, ela estava morando em meio a pessoas que adoravam a Satanás. Mas tinha alguns que eram fiéis e não tinham se prostrado. Tiatira, muitas obras maravilhosas, uma igreja trabalhadora, mas tolerava Jezabel, enganando e seduzindo as pessoas a se perderem. Quantos, queridos, vivendo um tempo de tolerância, mas Deus é um Deus de graça, estamos no tempo da graça. Não, queridos, em nome de Jesus, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sardes tinha fama de que vivia, mas estava morto. Filadélfia, uma igreja fiel, perseverante, sofrendo as perseguições. Laodiceia, uma igreja morna, nem fria nem quente, rica, aparentemente tinha tudo, mas o Senhor falou: você é pobre, é cega. No que tipo de igreja eu e você estamos sendo? Querido, João teve aquela visão de Jesus glorificado passeando no meio dos catiçais. Ei, Jesus passeia no meio da igreja. Jesus, Rabanachei, Ele passeia no meio da igreja. Ele passeia sobre a minha vida, sobre a tua vida. E Ele mandou a carta aos anjos da igreja. Os anjos da igreja são os pastores. Não despreze a tua igreja, não despreze o seu pastor, não despreze a sua comunidade, não despreze, querido, em nome de Jesus. Que igreja você tem sido? Qual a igreja que você tem sido? O que o Espírito Santo é para você? O que você tem dado valor ao que o Espírito Santo tem falado, nos alertado? Ei, queridos, eu não tenho dúvida que esta noite é uma noite de vir renovo de Deus sobre a tua vida, de você se alertar e dizer: Senhor, eu entendo que eu estou sendo esse tipo de igreja, eu não sei qual delas, mas eu me arrependo, porque uma das palavras que tem nas cartas, e quase todas as cartas, é arrepende-te. Lembra de onde você caiu, onde você parou, aonde a chama apagou, aonde você patinou, aonde você deixou de adorar, de servir, de entregar o seu melhor, aonde você duvidou. Da onde você duvidou da vinda de Jesus Cristo? Da onde você duvidou da igreja do Senhor gloriosa? Eu pensando e meditando nesta palavra, queridos, quantos
senta do lado de fora da igreja e critica a igreja, sabe? Quantos fazem isso? A igreja é você, a igreja sou eu. Para de sentar num lugar de espectador e ficar apontando para a igreja, se a igreja fosse assim, se a igreja fosse assado, se a igreja fosse não sei que jeito, se o pastor fizesse o que. Você é a igreja, em nome de Jesus. Você é uma dessas 7 igrejas, eu sou uma dessas 7 igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando. Ele não perdeu o controle de nada. Olha só, depois que João teve aquela revelação, quando ele viu a presença gloriosa de Deus, ele caiu como morto, mas o Senhor o levantou, deu essas cartas, ele escreveu essas cartas, e no capítulo 4, querido, 4, depois de João ter escrevido essas cartas, e todas as cartas aqui, o 3, versículo 21, que é o último versículo do capítulo 3, se você está acompanhando, eu quero desafiar você a ler todas as cartas nesta semana. Leia Apocalipse, comece aqui a ler, é revelação, não precisa ter medo de ler Apocalipse. Nós estamos vivendo esta palavra de uma maneira gloriosa e poderosa. Não tenha medo, leia, e peça ao Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Ministra no meu coração que igreja que eu estou sendo. E aí depois que João terminou aqui no versículo 21 do capítulo 3, ele fala: ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Jesus dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer vai estar com Jesus. Ele venceu e nós vamos vencer nele, se estivermos nele. E aí depois que João escreve essa carta no capítulo 4, depois destas coisas olhei, e eis que vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Deus está reinando soberanamente. Ele não é refém da história, ele não perdeu o controle de coisa nenhuma. Ele está no trono, ele reina soberanamente. Ele passeia sobre a igreja, e Ele nos desperta, querida igreja. Ele nos desperta, Ele fala comigo e fala com você. Uma das coisas que está escrito também nas cartas, que eu quero, em todas as cartas: eu conheço as tuas obras. Deus me conhece, Deus te conhece. Deus conhece aquilo que você não conta para ninguém. Deus conhece, querido, a sua estrutura. Ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas. Quem tem ouvido, ouça. Ao que vencer, arrepende. Querido, o Espírito Santo veio. Nós como igreja não estamos sozinhos. Ele está aqui. Ele se move em mim, Ele se move em você. O Espírito Santo foi mandado por Jesus para nos acompanhar nesta caminhada. E Deus está no trono reinando soberanamente. É um momento de eu, igreja, e você, igreja, levantarmos um altar de adoração na nossa casa. Eu conversando com o pastor Rogério, eu disse: nós estamos em casa, como igreja do Senhor. Esses dias na live de oração com a pastora Silvana, ela falou: nós continuamos aquilo que nós já fazíamos, e agora se fazemos na igreja, nós fazemos em casa. Nós que estamos conectados, se nós que estamos buscando constantemente, nós que estamos, mas e aquele que não está? Queridos, eu falei: o diabo continua fazendo o seu papel muito bem, porque há tantas coisas para nos distrair.
Há muitas coisas para nos distrair, para nós passarmos o tempo. Nada pode roubar, querido, o nosso momento de comunhão com o Senhor. Se Deus colocou-nos dentro de casa, é para nós levantarmos um trono de adoração ao Senhor. Ei, querido Senhor, Deus precisa ser presente na tua casa, como é no momento do culto, em todo tempo. É o momento de nós nos santificar, é o momento de nós nos separarmos, é o momento de nós sermos a voz profética nesse tempo, animando, alertando, exortando, motivando, orando junto, fortalecendo e dizendo como igreja: Senhor, até que o Senhor venha nos buscar, até que nós somos chamados para estar com o Senhor para sempre. Qual o meu papel como igreja? Qual o meu papel, Senhor, como igreja? Qual igreja que nós temos sido? Sabe, queridos, eu estava meditando aqui. Tinha uma das igrejas que faziam muitas coisas. Tiatira tinha muitas obras, até mais do que no começo. Ela fazia muitas coisas, muitas obras, muito trabalho, muito ativismo, mas tolerava Jezabel. Presta atenção, querido, não é o tanto que você faz, é a sua comunhão com Deus. Ainda ontem na live da dança, eu prestando atenção naquele casal, eu achei tão precioso o que eles falaram. Nós só podemos trazer para o altar aquilo que nós geramos no secreto. Para de fazer teatro em nome de Jesus. Como está o seu secreto? Como está a sua vida com Deus? Como está o seu momento de oração? Como está o seu prazer na palavra de Deus? Esta semana ainda compartilhando, fazendo um devocional com os meus netos, e eu estava ensinando para eles que o Salmo 119 inteiro fala da palavra, do prazer da palavra, da lei do Senhor inteiro. São 176 versículos. E o salmista fala de prazer. Eu falei, prazer, aquelas coisas que dá prazer. O que é que te dá prazer? Assim tem que ser a lei do Senhor. Você quer ser bem sucedido? Faça curso, se capacita sim, mas a palavra de Deus diz para você ser bem sucedido em tudo, no casamento, na casa, na profissão, no ministério, em tudo. Capítulo 1 de Josué, versículo 7, você deve viver a palavra dia e noite, meditar nela, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Mas como é a palavra de Deus? Como é o seu relacionamento com o Eterno? Como é a tua busca pelo Espírito Santo, por ser cheio do Espírito Santo, por transbordar em Deus? Como é a sua intimidade? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja, eu quero que você diga amém aí onde você está. Você é a igreja. Eu sou igreja. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva que está sendo preparada para as bodas. Lá em Mateus capítulo 25 fala das virgens loucas e desaprudentes. Sabe o que é loucura hoje? Sabe o que é loucura no nosso tempo, queridos? É você ficar despercebido, você se envolver com preocupações desta vida, você se desfocar que Jesus está voltando e a eternidade, ao céu de glória é o nosso objetivo. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui, queridos, vai passar, tudo aqui vai perecer. A única coisa que nós temos a certeza é que um dia nós vamos partir. Se não estivermos eternamente com o Senhor, aonde nós vamos estar? Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Igreja viva, igreja viva do Senhor. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aonde estão os seus olhos voltados? Para onde está o seu olho voltado? Eu não estou falando somente do teu olho físico, mas do teu olho emocional e espiritual. E eu quero encerrar isso aqui, lendo com vocês esta palavra. Salmo 34.
E desafio para esta semana: leia as cartas, leia Apocalipse 1, 2 e 3. E depois nós vamos, com certeza, estarmos estudando e meditando um pouco mais sobre isso. Quero convidar já o grupo de louvor. Aleluia, aleluia. Salmo 34, versículo 5. Os que olham para Ele ficarão radiantes. E olharam para Ele e foram iluminados. Eu não sei aonde os seus olhos estão hoje. Talvez os seus olhos estão numa preocupação. Talvez você está focado, não consegue se desligar, não consegue entregar alguma coisa, não consegue se render. Talvez a sua alma está aflita, eu não sei. Olharam para Ele e foram iluminados. O rosto deles jamais cobrirão de vexame. Aqueles que olham para o Senhor não será envergonhado. Aqueles que olham para cima, querido, tira o teu olho debaixo dessa situação, de todas as batalhas que estão. Olha para o Senhor, você é a igreja viva em nome de Jesus. Que o renovo de Deus venha sobre a sua vida. Se você está desviado, que você volte hoje para o Senhor Jesus. Se você olhou para o homem, se você olhou para a situação, se você olhou para alguma coisa que tirou a sua fé, que te tirou do centro, que nesta noite você volte para o Senhor Jesus, se arrependa. Lembra onde foi que você parou, volte para Jesus correndo. Se você está fazendo parte aí do chat, põe aí, volte para Jesus, fala: eu estou aceitando, eu estou voltando para Jesus, eu quero o renovo de Deus, eu quero como igreja do Senhor, olhar para o Senhor, eu quero receber o renovo do Senhor. Eu estou ouvindo o Espírito de Deus falando comigo nesta noite, porque quem ouve o Espírito de Deus, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Queridos, às vezes está cheio de comichão nos teus ouvidos, talvez está cheio de barulho no seu ouvido, em nome de Jesus Cristo. Antes do louvor adorar, porque nós vamos orar agora, daqui a pouco, depois de cantar, depois do louvor, adorar o Senhor, nós vamos estar orando. Mas em nome de Jesus, eu quero repreender todo comichão do ouvido, todo barulho da tua alma e da tua mente, em nome de Jesus Cristo. Que você agora ouça o Senhor te chamando, ouça o Senhor te chamando para renovar a aliança, ouça o Senhor te chamando para voltar a viver uma vida verdadeira com Ele, ouça o Senhor te chamando para sair desta vida de mornidão, de dormência espiritual, e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu me arrependo, eu volto para o Senhor, eu quero ser uma igreja viva, uma igreja, Senhor, que a porta que o Senhor abriu permaneça aberta, porque eu não neguei o seu nome em tempo nenhum, em nome de Jesus.